Amados, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor André. Estou aqui para passar uma mensagem da palavra de Deus aos irmãos. Amém? A palavra se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 5, a partir do versículo 26. Eu vou estar lendo vários versículos, para que possamos entender melhor o que o Senhor Deus quer dizer com esta palavra. Porque os ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandecem e enriqueceram. Engordam-se na lisância e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não vingaria minha alma de uma nação como esta? O Senhor, coisa espantosa e horrenda se andam fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disto? Amados, o que acontece hoje é que nós vemos nas igrejas, enfim, eu não estou aqui pregando placa de igreja, nem nomes, nem nada. O que acontece hoje é que nós vemos muitos pregadores pregando o comodismo, a facilidade e a prosperidade, a pregação, a teologia da prosperidade, a teologia da facilidade. Enfim, eu não vejo ninguém pregando sobre a cruz, ninguém pregando sobre o amor de Deus, temor a Deus, A Bíblia não fala que devemos ser miseráveis ou coisas assim, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que muitos têm falado aquilo que o povo quer ouvir. Muitos têm falado aquilo que a pessoa que está em pecado quer escutar, essa é a verdade. E muitas das vezes quando um pregador honesto, não estou dizendo que esse sou eu, mas estou dizendo que eu procuro dizer a verdade, e a verdade para mim está aqui, na palavra de Deus. Então eu procuro dizer sempre a verdade. Então muitos pregadores honestos que tem por aí têm encontrado dificuldade, porque não deixam se levar pela a ganância de ficar popular, ou pela ganância de encher a igreja rapidamente, de fazer um ministério super popular, super pop, Essa é a verdade. E na verdade a palavra de Deus aqui está falando que não tem nada disso. Que esses pregadores, na verdade, meus irmãos, eles fazem com que as pessoas fiquem confortáveis com os seus pecados, E em várias passagens aqui, vamos voltar um pouquinho e olhar no livro, no capítulo 3, no verso 15, fala assim, Senhor Deus: e vos darei pastores segundo o meu coração, para que apacentem com ciência e com inteligência. Então aqui no livro de Jeremias, em alguns trechos, o Senhor Deus fala que dará pastores segundo o coração de Deus, E mais para frente repreende, falando que existem falsos profetas que profetizam, E erroneamente, em Jeremias 6:14 diz assim: e curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz.
Ou seja, amados, curam a ferida superficialmente, passam uma maquiagem na ferida, dizendo paz, paz, mas não a paz. O que é isso? É curar a ferida superficialmente. Eu vejo assim, a ferida do povo nessa época era o pecado. E ela não estava sendo curada. O povo realmente não estava sendo liberto. Eles estavam maquiando. E o pastor, segundo o coração de Deus, um pastor, um homem de Deus, um obreiro, uma pessoa temente a Deus, ela deve pregar a verdade. Deve pregar o que Deus manda sem medo da igreja estar cheia, sem medo de que vai ser popular ou não. A palavra fala que o verdadeiro cristão ele vai ser perseguido. Então, enfim, o pastor ele tem que falar a verdade, doa quem doer. Não importa quantos tem na casa, não importa quantas pessoas tem, não importa quantas vão se agradar ou não. Ele não tem que ficar agradando homens, e sim agradar a Deus. Essa é a verdade. A verdade é que, né, esses pregadores de prosperidade, de teologia, da felicidade, da prosperidade, não que a gente devemos ser triste como cristão, não que nós devemos ser até de um modo dizendo chato, não é isso, né? A nossa felicidade, a nossa alegria está em Deus, está no Senhor. A verdadeira riqueza do evangélico é a salvação. Não é o carro, não é a casa. Claro que todo homem, todo ser humano gosta de ser bem sucedido. Mas temos que ser bem sucedido no Senhor. Não com coisas vãs, com coisas fúteis, procurando mais a riqueza do que a Deus, colocando a Deus acima, colocando as riquezas, aliás, acima de Deus. Em Lucas, no capítulo 18, no verso 18, o Senhor Jesus fala, aliás, um homem bem-sucedido pergunta ao Senhor Jesus, o que eu devo fazer para herdar o reino do céu? E ele diz, olha, você conhece os mandamentos? Cita alguns mandamentos para ele. Ele fala, eu observo, ou seja, eu sigo, eu faço, né, desde a minha mocidade, da minha juventude. Ele servia a Deus. E aí o Senhor Jesus, mas te falta algo. Venda tudo o que tem e me segue. Doa aos pobres, reparta aos pobres e me segue. Ele se entristeceu. A Bíblia não fala o que ele fez, se ele vendeu, se ele seguiu, se ele não seguiu. Mas só o fato dele se entristecer já mostra que o coração dele estava mais voltado para as riquezas do que para Jesus, do que para o Senhor Deus. E o Senhor Deus conhece os nossos corações. Com Deus não se negocia. E muitas das vezes essas palavras machucam, ofendem algumas pessoas que querem ficar confortáveis com seus pecadinhos de estimação. E aí o que acontece? Muitas das vezes esses pregadores que falam, que pregam a verdadeira palavra, são taxados como chato. A igreja acaba ficando vazia. Mas enfim, glória a Deus, né? Eu espero que todo evangélico, que todo crente realmente perceba o que está acontecendo no mundo evangélico. Estou falando para pessoas não de fora da igreja, mas para pessoas de dentro da igreja, para pessoas que às vezes até pensam assim que estão levando uma vida com Deus. Porque o que está acontecendo é que são evangelizadas, são ensinadas por falsos mestres, falsos profetas. Essa é a verdade. Então, meus irmãos, fica a mensagem. Eu espero que tenha sido de crescimento, que todos observem, coloquem à prova se o seu pastor, se o seu líder, se a pessoa, o obreiro, a pessoa que está te orientando, está realmente seguindo a palavra de Deus, ou ela simplesmente quer que sejam as coisas por vontade dela, para que seja glorificado o nome dela, para que seja exaltado e louvado o nome dela, glórias a ela. Depende, né? Meus amados, temos que vigiar. A palavra também fala isso. E temos que
meditar nessa palavra, estudar ela de dia e de noite. Então, realmente é onde eu falo que no começo, para ser evangélico, para ser cristão, não é tão fácil assim. Não é só festinha, não. Tem que vigiar, tem que orar, observar, ver se o que está sendo falado, o que está sendo pregado é verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Claro que Deus, existem homens que andaram com Deus que eram prósperos e ricos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém tem que ser miserável. Mas também ninguém tem que amar mais o dinheiro do que a Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Será que eu tenho amado mais a Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que tem amado mais a Deus? Será que nós temos amado o nosso próximo? Dentro das igrejas, dentro dos grandes ministérios, do oba-oba, da prosperidade, da chave do carro, enfim, será que é isso que acontece? Parem para pensar. Procurem, analisem, coloquem à prova, isso não é pecado. E aí depois, meus irmãos, tirem as suas conclusões. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus, até a próxima.